Deixe de acompanhar as nossas leituras na sua Bíblia, para que o diabo não resgate a mensagem, não resgate a semente do Evangelho que será lançado agora no seu coração. Deus coloca uma mensagem nos nossos corações, nós vamos alimentar vocês com a palavra de Deus. E o diabo, ele está assim, irmãos, ele fica doido, porque ele quer de qualquer forma retirar essa palavra. E se você não acompanha na sua Bíblia, infelizmente, não é todos, mas alguns, ele consegue retirar essa semente do seu coração. Amém? Eu peço para que a igreja se sente, vocês, aqueles que podem, aqueles que abram suas Bíblias, lá no Evangelho não, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 a 26. Irmãos, vocês acreditam que todo homem nasce para um propósito? Seja esse propósito bom, ou seja esse propósito ruim. Todo homem, irmãos, ele nasce para um propósito. Seja esse propósito bom, ou seja para um propósito ruim. Muitas das vezes, irmãos, nós permitimos que as pessoas em volta da gente definam nosso propósito. E acaba desviando os nossos propósitos. Mas Deus tem algo maravilhoso para mim e para você esta noite. Deus tem algo para a sua vida esta noite, irmãos. Não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de permanecer fiel aos pés do Senhor. Porque Deus tem muitas coisas para você e para mim. Deus tem algo maravilhoso para nós esta noite. Amém? Todo homem nasce com um propósito, irmão. Seja esse propósito bom, ou seja esse propósito ruim. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao 26, fala assim a palavra de Deus. Ó. Numa grande casa, há vasos não somente de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades, e outros para fins desonrosos. Não é verdade? Lá no 21, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam o nome do Senhor de coração puro, e rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que gera apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deves saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que, dessa maneira, retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Irmãos, numa grande casa há vasos não somente de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, e alguns para finalidades nobres e outros para fins desonrosos. Irmãos, vocês podem verificar que todo artista plástico, todo músico, toda pessoa que pratica arte, existem músicas que desonram, existem músicas que levam a honra daquela pessoa, que a pessoa estoura. Existem lá os homens, os artesãos, que fazem barros, pegam barro, massa e fazem uma arte maravilhosa. E tem o mesmo artista pega barro e faz uma arte e ele é vaiado. Já percebeu? Isso nos indica que Deus, Ele fez as pessoas, nem todas as pessoas honram Deus, mas muitas pessoas deixam de honrar o Senhor, praticando iniquidades, praticando coisas que desonram o ser humano, que desonram a pessoa, desonram o ser humano de todos os sentidos. E que essa palavra, irmãos, ela vem trazer aos nossos corações que todo ser humano existe um propósito de vida. E se você pegar o propósito certo, se você pegar o caminho certo, com certeza você vai ser um vaso de honra para Deus. Mas se você pegar o caminho errado, a sua vida vai servir para um propósito
não muito bom, irmãos. Não muito bom. A sua vida pode servir para um propósito bom, se você desejar, e também pode servir para um propósito ruim, se você não vigiar e se você não se atentar para as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu sempre falo, irmãos, a maior obra do diabo é provar para o homem que ele não existe. Você pode pegar 10 pessoas e você acredita em Deus? Sim, todos vão falar que acreditam em Deus. Mas quando você fala, e no diabo, você acredita? Aí as pessoas vão falar, diabo você sabe como é que é, né? Você sabe como que é, né? Irmãos, as pessoas não dão crédito para o diabo, porque eles não veem o diabo. Mas as obras do diabo estão no dia a dia, da mesma forma que as obras de Deus estão no dia a dia. Se vocês perceberem, existem milagres acontecendo todos os dias. Existem coisas acontecendo maravilhosas todo dia. Pessoas sendo resgatadas, pessoas se unindo em amor, em comunhão, em confraternização, pessoas se amando, pessoas confraternizando umas com as outras. Quando você vê existem certas coisas que acontecem na vida do ser humano, catástrofes, que as pessoas se unem em amor e buscam ali, vão em cima umas pelas outras. Mas também, meus irmãos, tem pessoas que se reúnem para praticar de mal, para praticar o mal, para fazer coisas que desagradam não somente os homens, mas também a Deus. Então esse capítulo, ele fala dos vasos que Deus fez para a sua honra e para a sua majestade. E os vasos que Deus também fez, que são pessoas que procuram estar sempre praticando iniquidades, praticando mal, desonrando seus próprios corpos, desonrando o Criador. E eu te pergunto essa noite, pergunto para você, irmãos, você acredita que todo homem nasce para um propósito? Você acredita que todos os seres humanos nascem para um propósito? E eu pergunto para você já se fez essa pergunta, para que propósito você foi ver este mundo? Se você é um vaso de honra para Deus, ou se você é um vaso de desonra, se as pessoas que olham para você enxergam o Criador, ou se as pessoas que olham para você não enxergam o Criador em você, você já se fez essa pergunta, meu irmão? Você já se fez essa pergunta? Irmãos, quando o povo de Israel estava escravizado por Faraó, Deus levantou um homem, e através desse homem, pelas suas mãos, Deus fez grandes maravilhas no Egito. O nome desse homem é Moisés. Mas ele achou um opositor ali, irmãos, um homem que nasceu para outro propósito. Tanto Moisés foi conhecido através das histórias, mas Faraó também foi conhecido através da história. Só que Moisés, a vida dele teve um propósito bom, onde todas as pessoas, quando lembram o nome de Moisés, se sentem bem. Agradável. O nome de Moisés foi um libertador do povo de Israel, através de Deus. Um homem que foi humilde, um homem que foi um bom governante, um homem que foi um excelente líder. E conseguiu executar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Moisés foi um vaso para a honra de Deus. Moisés nasceu com um propósito, irmãos. Ele morava no Egito, foi criado junto com os filhos de Faraó. Mas num dado momento, a vida dele tomou outro curso, que ele nem imaginava que ia acontecer isso. E tinha uma coisa ruim que aconteceu na vida de Moisés, se tornou algo bom. Ele voltou com força e resgatou através de Deus, através das mãos de Moisés, libertou o povo de Israel. E Faraó, irmãos? O Faraó, a palavra de Deus fala que para isso mesmo Deus levantou ele, para que o poder de Deus se manifestasse no meio daqueles egípcios e no meio de Faraó, irmãos. Olha que sina! Será que Faraó poderia ter mudado seu destino? Ou será que ele nasceu para esse propósito? Será que o Faraó, tinha forças dentro dele, ele poderia falar, não, vou libertar o povo, e Moisés, está aqui Moisés,
carta de euforia tua e de todo esse povo aí. Vai-te embora. Vá viver a vida de vocês. Vocês precisam de alguma coisa? Indenização? Tempo de escravatura? Ele poderia ter falado isso, não era, irmãos? Oh, vai com Deus, vocês querem o ouro, querem uma comidinha do deserto. Mas o que ele fez, irmãos? Ele se opôs. Irmãos, o faraó, ele se colocou entre os escolhidos do Senhor e Deus. Foi usado como um exemplo ruim, irmãos. Todas as vezes que nós assistimos a história, ou que nós lemos a história de Moisés e do povo de Israel, da libertação das 10 pragas do Egito, nós vemos Faraó como uma pessoa ruim. Nós vemos Faraó como um vaso de desonra para Deus. Porque o mesmo Deus que criou Moisés, criou o Faraó. Mas ao tempo, Faraó serviu para um propósito e Moisés serviu para outro. Será que Deus é mau? Será que Deus é injusto? Não. Não, irmãos. Eu acredito, irmãos, que Faraó, se ele tivesse se arrependido, tivesse pedido para Deus, ele teria alcançado misericórdia. Mas ele não quis. Ele continuou perseguindo o povo de Israel, continuou perseguindo o seu exército e acabou naquela loucura, naquela multidão de gente morta no mar vermelho. Essa é a história de Faraó. Ele é lembrado como um homem ruim, um homem perverso, um homem que tentou levantar uma espada humana para um Deus poderoso, que a sua palavra se torna matéria. Como que você pode combater contra um Deus maravilhoso como o nosso? Não há ser humano, irmãos, nessa terra, não há exército na terra capaz de combater um poder que vem do céu, como o Deus de Israel, como o nosso Deus, aleluia. Um Deus, irmãos, poderoso, que ele olha para o lado direito, e olha para o lado esquerdo, olha para cima, olha para baixo, não tem ninguém, é só ele é o mais poderoso, ele é o único, aleluia. Glorifica, irmãos, esse Deus que você serve, porque não tem Deus maior do que Ele. Ele é um Deus poderoso e Ele pode todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Depois vemos Caim e Abel, irmãos. 2 irmãos, criados por Deus para 2 propósitos diferentes. Abel, um homem temente a Deus, um homem que praticava o bem, um homem que Deus olhava do céu e olhava para ele e via justiça. Um vaso de honra para Deus. Aleluia! Você é um vaso de honra para Deus, irmãos? Você é um vaso de honra para Deus, não é? Aleluia! Então glorifica a Deus, porque você é um vaso de honra para Deus. Aleluia! Mas Caim, irmãos, Caim, ele tinha práticas que desagradava a Deus. A sua caminhada, o seu dia a dia, ele praticava coisas que aos olhos de Deus eram erradas. E um dia, os 2 resolveram fazer um sacrifício a Deus. Caim fez o seu sacrifício e Abel fez o sacrifício. Mas Deus, irmãos, Ele atenta não pelo seu sacrifício, mas sim pela sua vida, como você é no dia a dia. Não adianta, irmãos, você ter uma vida ruim, você praticar coisas erradas. Eu já vi muito disso acontecer. Pessoas que praticam maldade, roubo, assalto, pegam uma parte desse dinheiro e vai na igreja, lá e dá na igreja. Isso aí, irmão, você não vai ser abençoado não, viu? Porque você tem uma vida, irmãos, uma prática ruim diante de Deus. Deus não vai aceitar. A igreja que você levou, essa dádiva, pode até aceitar. Mas Deus não vai te abençoar não, viu, irmão? Porque a sua caminhada é ruim. A sua caminhada é errada. Então você tem que consertar a sua vida para que Deus venha te abençoar. Deus não abençoa, irmãos, aqueles que andam em práticas erradas. E Caim, irmãos, ele tinha a vida na prática errada. E quando o irmão dele, Deus aceitou o seu sacrifício, e o seu sacrifício foi rejeitado diante de Deus, ele encheu seu coração de fúria. Ele encheu o coração dele de fúria, de ódio, de maldade. E Deus ainda chamou ele e falou: vem cá, Caim, vem cá. Deixa eu falar um negócio pra você.
Percebi que a sua cabeça caiu, que seu coração se encheu de mágoa contra o seu irmão. Se bem tivesses feito, eu também não teria te aceito. Mas o mal já está à tua porta do teu coração, e sobre este mal você tem o domínio. Conserva-te puro. Livra-se do mal que está dentro do teu coração, querendo tomar posse da sua vida. Mas Caim fez o quê? Esperou Deus se afastar e foi lá, matou o irmão, ocultou o corpo do irmão dele na mata. Por isso que eu falo, irmãos, o pecado, ele nasce no coração da gente, e ele começa a tomar proporções, e nós temos domínio do mal. Nós temos domínio daquilo que está crescendo em nosso coração. Depois de fermentado o mal, a maledicência, a concupiscência, as lascivas do nosso coração, aí explode o pecado para fora, e aí vem a prática do pecado. E Deus ainda chama ele lá e fala: vem cá, Caim, cadê teu irmão? Oh, Senhor, agora eu sou cuidador do meu irmão? Agora eu sou cuidador do meu irmão? Não, foi mal educado com Deus. Aí Deus fala assim: Caim, o sangue do teu irmão clama da terra por justiça. Malditos sois vós por ter derramado o sangue do teu irmão. E colocou um símbolo de Caim. Colocou uma marca em Caim. Porque Caim falou: Senhor, então eu serei maldito sobre a terra, e as feras do campo e todo aquele que me olhar fará mal contra mim. Deus falou: não, colocarei uma marca em vós, que todo aquele que olhar para você não te ferirás. E Caim saiu, irmãos, dali e foi para Nod. Levou algumas das suas irmãs para com ele, junto com ele, para Nod. E lá em Nod foi uma cidade construída em cima de prostituição, homicídios, assaltos e roubos. Olha o que o cara trouxe para a vida dele. Será que ele foi um vaso de honra, irmãos? Negativo. Ele foi um vaso criado por Deus, mas para a desonra de Deus. Ele foi um vaso criado por Deus, mas para a desonra de Deus. Ao contrário do seu irmão Abel, que foi um vaso de Deus, criado para a honra de Deus. Irmãos, Caim matou Abel. Abel morreu, mas um dia ele será ressuscitado. Ele não morreu em vão. Deus poderia ter protegido? Sim. Mas as coisas têm que seguir o seu curso normal. As coisas precisam seguir o seu curso normal, irmãos. Tem muita gente que me indaga assim e fala assim: irmão, você que tem um pouquinho mais de intimidade com Deus, por que Deus deixa as crianças morrer? Por que Deus deixa as pessoas decapitar lá, aquelas pessoas criancinhas lá, né? Por que Deus, o ladrão, ele sai para roubar, ele mata a vítima, né? Que é inocente. Por que bate o ônibus lá e morre lá criança, mulher grávida, e aquele cara lá que estava bêbado, que causou o acidente, não morre? Fala: irmãos, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma coisa que Deus dá para o ser humano, isso se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, ele impede que Deus interfira na vontade humana. O homem, irmãos, ele pode a qualquer momento tirar a sua vida. Ele pode fazer da vida dele o que ele quiser, porque Deus dá isso para o homem. Se chama livre-arbítrio. E todas as coisas naturais ocorrem, irmão. Deus não interfere. Ele poderia interferir, sim. Mas onde estaria o livre-arbítrio se ele começasse a interferir nessas coisas? Mas que para Deus, as pessoas não morrem, porque Deus pode ressuscitar essa pessoa em qualquer momento. E no final do tempo, no final dos tempos, no juízo final, todos serão ressuscitados. Então Deus não se preocupa com as mortes das pessoas, mas sim da forma como que essas pessoas estão antes de morrer. Porque se você morrer, irmão, hoje, no Senhor, você será ressuscitado e você vai ir para a glória com Deus. Mas muitos serão ressuscitados e irão para o inferno. Então, para Deus, não importa a forma que você morre, mas sim como está o seu coração, como que está você na hora que você morreu. Será que você morreu salvo no Senhor? Ou será que você morreu sem a sua salvação? Porque morrer, irmão, todos nós iremos morrer. Ó, Jesus morreu de forma trágica, ressuscitou no terceiro dia, mas morreu de uma forma trágica. Os apóstolos que antecederam ao Senhor, que foram discipulados pelo próprio Cristo, morreram de forma trágica, estão mortos até hoje, mas serão ressuscitados um dia. Todas as pessoas que nós amamos serão ressuscitadas.
Mas aquelas que tinham uma vida com Deus, aquelas que serviam a Deus, aquelas que tinham um propósito, aquelas que eram vasos de honra para Deus, serão ressuscitadas e serão levadas para viver com Deus. Ou aquelas que fizeram práticas ruins, aquelas que a sua vida serviram a um propósito, desde o início da sua vida até a sua morte, propósitos ruins. Existem pessoas, irmãos, que só praticam iniquidades. Existem pessoas, irmãos, que só praticam maldades. Então essa pessoa, ela foi criada por Deus, como todos nós. Mas enquanto não vier o arrependimento à vida dela, ela ainda é um vaso de desonra para Deus. Existem pessoas que podem ser vasos de desonra, que se tornam vasos honrosos. Existem também vasos honrosos, que no decorrer da sua vida, também podem se tornar vasos desonrosos para Deus. Não é verdade? Ó, irmãos, o rei Saul e Davi. O rei Saul era um homem e foi levantado como rei de Israel. Foi levantado por Deus. Ele não poderia ter dado o seu melhor. Ele não poderia ter conduzido aquele povo da melhor maneira possível. Mas não, ele começou a praticar coisas ruins diante da presença de Deus. Começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele de vaso de honra passou a ser vaso de desonra. E Deus assim o reprovou. E Deus assim o reprovando, levantou outro rei, rei Davi. E ele, mesmo assim, ao invés de pedir o arrependimento e se levar ao arrependimento e buscar a misericórdia de Deus, o que ele fez? Rei Davi está aqui, ele está aqui, ó. Deus reprovou ele. O que ele fez? Começou a perseguir Davi. Pô, se eu matar o escolhido de Deus, Deus não tem outro escolhido, fico eu. Negativo, Deus queria levantar do outro, irmãos. A mente humana. Quando você se entrega à maldade, irmãos, quando a sua consciência está corrompida pelo mal, você não consegue raciocinar, irmãos. Se o ladrão soubesse que aquele dia ele trombaria com a polícia na rua e morreria, ele não sairia para roubar. Mas a consciência dele está tão pervertida, irmão, que ele não sabe mais o que é certo ou errado. Para ele o errado é certo, o certo é errado. E ele sai para a prática do crime e tromba a polícia e morre. E aí, irmãos? Será que essa pessoa, ele morreu de uma forma correta? Será que ele é um vaso para a honra de Deus ou um vaso de desonra? E o rei Saul morreu de forma trágica, morreu numa guerra, se lançou sobre a sua própria espada e se matou tirando a sua vida. Que honra é essa, irmãos? Que honra é essa? Lançando-se sobre a sua própria espada um rei e tirando a sua vida. O que ele fez, irmão? Só deu lugar para o sucessor dele, que foi o rei Davi. Não é verdade? Irmãos, temos também Acã e seus filhos, que eram que pertencia a uma das tribos de Israel, e foi lá e furtou vários utensílios, aos quais Deus falou para Josué: não pegue dos despojos de guerra, porque não pode, eu não quero que vocês peguem dos despojos de guerra. Acã e seus filhos foram lá e subtraíram de Jericó muitos despojos de guerra e levaram para suas tendas, tornando anátema não somente ele, mas toda a sua família. Deus, descobrindo, mandou Josué colocar... O que é? Todo o arraial. Oi? Deixou ruim todo o arraial. Exatamente. Tornou anátema todo o arraial, e Deus mandou Josué passar na frente de todos aqueles que ele iria indicar, ou aquele que teria sido anatemado por Deus. E Deus lançou sobre Acã e seus filhos, determinando para Josué, para que Josué colocasse eles em praça pública, não somente ele, mas para ele e seus filhos, tudo que ele tinha, seus gados, seus animais, e apedrejasse, irmãos. Olha que sina! Um homem que tinha tudo para ser um vaso de honra para Deus, mas se tornou um vaso de desonra. Contrário disso, a Raabe, a prostituta, que era um vaso de desonra, prostituiu o seu corpo lá dentro das tabernas de Jericó. Deus visitou ela em sonho, e ela vai e esconde os espiãos de Israel lá na casa dela, tornando-se
mudando a sua história. Aleluia. Irmãos, essa prostituta, ela muda a sua história. Ela ouviu a voz do Senhor e ela executou tudo o que Deus mandou falar para ela. De um vaso de desonra passa a ser um vaso de honra para Deus. Foi abençoada, inclusive das descendências da prostituta Raabe nasceu Jesus. Aleluia. Então eu falo para você, você de vaso de desonra hoje pode se tornar um vaso de honra para Deus. Aleluia. Irmãos, não está perdido. Não está perdido. Porque vaso de desonra, ele pode se tornar vaso honroso para Deus. Basta você crer e começar a pôr em prática as coisas corretas nesta vida. Fazer coisas corretas, fazer o que é certo diante de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, Judas Iscariotes era um homem que foi escolhido. Ele foi escolhido, ele se ofereceu para ser apóstolo, não sei. Mas foi um escolhido. A Bíblia fala que Deus escolheu os seus 12. Ele foi escolhido. Irmãos, eu não sei para que propósito ele nasceu, mas ele poderia ter se arrependido e ter não entregado o Filho de Deus. Mas se ele tivesse se arrependido e não tivesse entregado o Filho de Deus, hoje Jesus teria sido aceito e nós talvez não teríamos salvação para nós. Mas tudo que Deus faz pela sua onisciência é premeditado pela sua onisciência. Mas Judas Iscariotes, de apóstolo de Jesus, andava com Jesus, caminhava lado a lado com Jesus. Por isso que eu falo, irmãos, nem sempre o fato de você achar que você está com Jesus, você pode ser vaso de honra. Nem sempre você achar que você anda com Jesus, que você está dentro da igreja, você é vaso de honra. Tome cuidado, irmãos, para que o diabo não fale o seu coração, não lance setas demoníacas nos seus ouvidos e você pratique iniquidades das quais você se irá se arrepender para todo sempre. Porque aquele homem era um vaso de honra, andava com Jesus, comia com Jesus, foi ensinado por Jesus e traiu o Filho de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus fala, ai daquele, através das mãos, que trai o Filho o Filho de Deus. E ele, irmãos, quando ele percebeu as coisas erradas que ele tinha feito, ele tentou desfazer, irmãos, não conseguiu. Ele jogou as moedas que ele vendeu Jesus, se lançou uma corda num caldo de galho, pôde, meteu o pescoço lá, se enforcou. A Bíblia fala que ele caiu de cima, quando já estava com o pescoço torado, caiu de cima. A Bíblia fala que ele caiu no chão, partiu o meio, que as vísceras dele saíram toda para fora. Olha que morte, irmão. Um homem que era vaso de honra se tornou um vaso de desonra. E eu falo para você esta noite, olha, irmãos, nem sempre o vaso de honra, ele acaba os seus dias como vaso de honra. E nem sempre o vaso de desonra acaba seus dias como vaso de desonra. O que vai definir você é você, meu irmão. Você que define você. A Bíblia fala assim, que não vem sobre nós tentação que não seja humana. Nós podemos resistir o mal. Nós conseguimos resistir as coisas ruins. Depende de mim e de você resistir o mal. A palavra de Deus fala que se você resiste o mal se afasta de você. Aleluia. Aleluia. Irmãos, decepcione todos aqueles que torcem pelo seu fracasso. Você pode ser um vaso de honra. Se esforce e purifique e mude o seu destino. Aleluia. Não deixe que as pessoas ao redor de você definam quem você é. Aleluia. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua casa para Jesus. Entregue os seus filhos para Jesus. Aleluia. Entregue a sua esposa para Jesus. Consagre o seu lar para Jesus. Consagre a sua empresa para Jesus. Consagre o seu carro, sua moto para Jesus. E você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia.
Aleluia! Se torne um vaso de honra para Jesus, irmãos, para que Deus possa, através de você, fazer milagres, para que Deus possa, através de você, conseguir tocar em pessoas. Aleluia. Deus necessita da nossa vida para despertar vida em outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero que a igreja se levante em nome de Jesus. Quero falar para você esta noite. Irmãos, eu quero falar para você esta noite. Você acha que todo homem nasce para um propósito? Você acredita que todo ser humano nasce por um propósito? Seja ele bom ou seja ele ruim? Sim, irmãos. Mas quem define? Mas quem define as nossas vidas? Irmãos, você sabe que ninguém pode tomar a sua salvação? Ninguém pode arrancar a sua salvação de você? Nós somos os únicos que podemos desistir da nossa salvação. Nós somos os únicos que podemos praticar iniquidades, as quais Deus vai virar as costas para nós. E você, homem e mulher de Deus, às vezes você pode se achar o pior dos pecadores desse mundo, mas Deus tem algo especial na sua vida esta noite. Aleluia. Aleluia! Não deixe que a vida das pessoas em volta de você defina quem você é. Não deixe, irmão. Não deixe, minha irmã. Entregue o seu caminho na mão de Jesus. Aleluia. Porque Ele te ama, Ele quer o melhor de você. Jesus, Ele olha para você, irmão. Ele não vê perdedor, Ele não vê perdedora. Ele não vê uma prostituta como prostituta. Ele viu como uma mulher, ele viu ela como uma mulher, ele a visitou e ela foi fiel naquilo que Deus colocou no seu coração. Irmãos, tem muita gente que torce para você estar caído. Tem muita gente que torce para você continuar no chão. Aleluia! Não dê ouvidos para essas pessoas. Não dê ouvidos para essas pessoas que querem o seu mal. Que estão constantemente falando para você que você é um perdedor, que você não vai vencer, que não adianta, Deus não adianta, que nada adianta na sua vida. Não dê ouvidos, porque, irmãos, maior é Deus na sua vida e na minha vida. Maior é Deus, irmãos, maior é Deus. Ele, Jesus, morreu por todos nós, o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos lavou, nos purificou, nos santificou de todos os nossos pecados. E Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Ele pagou o preço, e Ele pagou o preço por todos nós. Irmãos, não deixe que as fábulas, não deixe que as palavras negativas, não deixe que as pessoas que desejam o seu mal definirem quem é você. Aleluia! Se levante, meu irmão. Se levante esta noite, porque o Senhor quer ver você de pé. Aleluia! Deus quer ver você de pé, minha irmã. Ele quer ver você profetizando. Ele quer ver você orando. Ele quer ver você pisoteando no mal. Aleluia! Aleluia! Ele quer que as pessoas que te vejam olhem para você e falem: nossa, esse daí, não era aquele que estava dormindo na calçada? Essa daí, não era aquele que vivia lá no pátio fumando droga? Essa daí, não era aquele que vivia tombado de pinga? Aleluia! Não deixe que essas pessoas definam o seu caráter, porque Jesus é maior na sua vida, e Ele quer te salvar, Ele quer arrancar todo o mal, Ele quer arrancar depressão, Ele quer arrancar todo o mal que colocar em você, meu irmão e minha irmã. Esta noite existe salvação na sua vida, existe libertação na sua vida. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Recebe, pega, tome posse dessa palavra, porque essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã,
que está caído, que está sofrendo, que está depressivo, se levante em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se reerga em nome de Jesus, porque Ele vai te abençoar esta noite, aleluia. Aqueles que desejam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante as mãos, confesse com a sua boca e com o coração você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus e com a sua boca você confessa: eu aceito o Pai, o Filho e o Espírito Santo governando a minha vida. Eu quero morrer para este mundo e eu quero nascer para Jesus. Aleluia! Irmãos, já é 19h05, já estamos 5 minutos passando do nosso horário. Eu quero orar por você, quero pedir para a igreja estar em espírito de oração neste momento. Nós vamos orar por você, para que todas as bênçãos, todas as palavras de bênção que foram faladas aqui, fiquem impregnadas no teu coração, ficam escritas no teu coração, e que ninguém e nada tire as palavras que aqui foram faladas, direcionadas para você. Aleluia! Amém e amém. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa conclusão, Pai, concluindo, meu Pai amado, nosso culto. Eu te peço neste momento, Pai amado, para que o Teu Espírito Santo faça morada, Pai. Faça morada na vida desses irmãos, na vida dessas irmãs, dos irmãos, dos seus filhos. Entra nos seus lares, ó Senhor. Arranca as correntes, quebra, Senhor, todos os empecilhos, Pai. Entra e define vasos de honra que eles são, Pai amado. Não deixa, Senhor, que o diabo, o nosso adversário, Senhor, leve eles para baixo. Não deixe, Senhor, que o diabo, com a sua influência negativa, deixe eles no chão, caídos, Pai amado. Porque o homem foi feito para ficar em pé, Pai amado. Ó Senhor, abençoa todos esses irmãos e irmãs que estão conectados à nossa igreja online, Pai. Abençoa os seus filhos, abençoa suas vidas, ó Pai amado. E perdoa, Pai amado, todos os seus pecados, Pai amado. E eu abençoo todos eles, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos dizem amém. Irmãos, tenham uma excelente semana. Até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui, em nome de Jesus. Eu peço para que vocês tenham uma semana abençoada. Tomem cuidado. Orem por nós, irmãos. Orem por minha família. Orem por todos que estão conectados conosco. Deixe as suas orações aí, quem precisa de pedido de oração. Nós estamos orando por todos vocês que estão toda semana participando dos nossos cultos. Todos aqueles que estão participando estão sendo abençoados por nossas orações. Amém, irmãos? Até domingo que vem, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós aqui e todos vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos aí.